eu chamei assim: Psicanálise, campo público e saúde mental. Uma articulação necessária entre política e clínica. É o título. Como eu disse, os comentários e agradecimentos estão, então eu vou começar imediatamente a leitura. Com um grande prazer de estar aqui, a convite de Magali Milene, doutora pelo programa que ajudei a fundar e que sustento na UERJ, de cuja banca de exame fiz parte e com quem tenho o prazer de estreitar cada vez mais meus laços de trabalho nestas Minas Gerais, tão psicanalíticas e tão políticas. E de estar aqui junto com colegas do Laço Analítico, Escola de Psicanálise, sede de Varginha, com quem tenho o prazer de trabalhar há quase 25 anos, quinzenalmente, sem falta. E também, uma coisa que eu não escrevi, mas sei que o próprio Laço tem estreitado relações de trabalho com a Magali e com vocês aqui em Lavras. Então isso também me alegra muito, eu acho uma parceria profícua essa, que está se constituindo, que o Antônio tem vindo, pessoas do Laço têm vindo, né? E isso pode se estreitar mais. Saúdo a todos os presentes, esperando trazer-lhes algumas contribuições às suas reflexões, ao seu trabalho clínico, à sua posição crítica e política. Portanto, agradeço esta ocasião de uma interlocução tão privilegiada, como certamente será essa conversa com vocês. Esse inglês está muito quente, né? Não está tão frio quanto de madrugada. Nunca tinha vindo a Lavras, adorei a cidade, bonita, né? E de madrugada só vi muito assim, por alto e escuro. Agora, vindo do hotel, vi melhor. E estava muito frio de madrugada, mas agora não está. Então, refletindo sobre o tema que pensei em trazer, pensei que deveria partir de uma interrogação sobre que relação poderia a psicanálise ter com o campo público, antes mesmo de nesse campo situado o setor saúde. Não me parece trivial essa relação, e ela se manteve sob um certo véu de recalque ao longo de toda a história do movimento psicanalítico, a psicanálise e o público. Embora, desde sempre, como aliás acontece com tudo que é recalcado, né, está longe de ser inexistente, o que é recalcado, possam se verificar iniciativas de levar a psicanálise a populações menos favorecidas socioeconomicamente. Já em 1920, Max Eichborn fundou com Karl Abraham e Ernst Zimmel o Instituto de Psicanálise de Berlim, que tinha esses propósitos. Era o primeiro instituto de formação de psicanalistas, né? Na verdade, ele foi fundado assim. Mas ele também tinha o propósito de praticar uma clínica dirigida ao campo social. E o próprio Freud escreveu um ano antes, num texto chamado Linhas de Progresso, na terapia psicanalítica, que é de 19, né, que o Estado um dia haveria de perceber a importância de aplicar a psicanálise em escala social ampla, a fim de libertar muitas pessoas da miséria neurótica. As palavras não são exatamente essas, eu estou citando entre aspas. A frase é minha, mas ele diz basicamente isso. Depois tivemos o Freud do marxismo, da escola de Frankfurt. Genial sob vários aspectos, exceto pelo mais diretamente relacionado com o grande representante da psicanálise dessa escola, que foi Herbert Marcuse, cuja obra expoente, vocês talvez conheçam, chama-se Eros e Civilização, de 1955, título que já expressa bem a direção de seu pensamento, Eros e Civilização, né? Ao julgar que a única forma de articular a psicanálise com o marxismo e com o campo das relações sociais seria repelir toda a elaboração freudiana da pulsão de morte. Eros e Civilização, só Eros, sem estar Marcos, entendeu? O próprio título diz isso. Então, por isso que eu disse que o título já introduz bem na questão, né? Para articular a psicanálise com a civilização, no sentido mais social, a escola, não sei se talvez eu devo esclarecer, nem todo mundo é obrigado a saber disso, a escola de Frankfurt é um movimento de Horkheimer, Adorno, né? Benjamin participou, Walter Benjamin também, e o Marcuse era o grande expoente da psicanálise lá, imagina. Quer dizer, o nosso representante na escola de Frankfurt, tinha outros, mas o mais conhecido, recusava a pulsão de morte. Isso já é sintomático de alguma coisa. E foi uma tentativa de atualizar Marx, a escola de Frankfurt. No início do século XX, plena ascensão do nazismo, a escola de Frankfurt representa uma atualização do pensamento marxista naquele momento. Curioso, né? Com a ascensão, a gente está vivendo um momento parecido no Brasil, me parece, de ascensão do nazismo. Não o mesmo da Alemanha, mas
parecido, né? Então, acho que seria, quem sabe, uma escola de Lavras, uma escola do Rio, essa atualização do pensamento marxista é bem conveniente, como foi na Alemanha. Adorno, por sua vez, que não era psicanalista, né, revelou uma sensibilidade crítica muito mais fina ao demonstrar os equívocos reducionistas do culturalismo que dissolviam o mais essencial do pensamento de Freud sobre as pulsões. Quer dizer, quem captou as pulsões foi Adorno, e não Marcuse, né? Só queria saber de Eros. Os neoclanianos argentinos, como José Bleger, Pichon Riviera, Arminda Berasturi e outros, incorreram em outro tipo de equívoco teórico. Vou fazer um parênteses. Eu achei que não seria inoportuno fazer um certo percurso histórico-teórico. E eu não achei que ficaria... Acho que pode ser interessante para vocês que estão no universitário também, não é? Eu suponho que nós estamos dentro de uma universidade, Magali trabalha aí com afinco, com a psicanálise. Achei que esses conhecimentos não seriam, talvez, não falar diretamente da questão da relação com o público, né? Ciência histórica. Por isso eu fiz. Então, os neoclanianos tiveram outro tipo de equívoco, não é o do Marcuse, né? Na tentativa de relançar novas formas de aproximação entre Marx e Freud, sempre na direção de aplicar a psicanálise a populações mais amplas. Eles tinham essa preocupação. Diversas das formas burguesas de frequência aos consultórios particulares dos psicanalistas. Seu equívoco foi de nada entender sobre a teoria do narcisismo e do eu, por eles tomada como demasiado individualista, voltada para interesses muito distantes dos interesses coletivos e sociais. Acreditavam que a sua perspectiva de enfatizar as relações de objeto, desde o nascimento, né, salvariam, entre aspas, a psicanálise desse movimento demasiado egoísta e anticoletivo, supostamente desprovido de qualquer senso de alteridade, que seria a teoria freudiana do narcisismo. Quer dizer, interpretar o narcisismo como uma teoria individualista, capitalista, sei lá. Então, o narcisismo do Freud, que é uma coisa incrível, né? Não vou entrar nisso agora, é claro, mas foi uma revolução dentro do pensamento de Freud, do narcisismo. Eles reduziram a um pensamento individualista, que tão pouco afeito à aplicação social, entende? Um grande equívoco, né? Não compreenderam que o ego, né, que eles atacam, é um objeto, o primeiro, matriz de qualquer relação de objeto, e que o narcisismo é fundamentalmente autoritário, dependente do outro no mais alto grau, e que não é por sua abolição que se poderia atingir o campo social, chegando-se no máximo a mais régia psicologia das relações interindividuais, sem qualquer possibilidade de sequer conceber algo como que é público. Pelo caminho deles não chegaria. Finalmente, temos Lacan, que nunca empreendeu nenhuma forma de Freud do marxismo, mas que empreendeu, ele sim, uma articulação interna, não por contiguidade ou justaposição, mas por entrecruzamento discursivo, moebiano, portanto, entre a psicanálise e o marxismo, através da análise do conceito marxista de mais-valia, como fundamento da noção mesmo de sintoma, o que o levou à noção, esta sim, lacaniana, de mais de gozar, perda no plano do gozo, fundamento da grande reviravolta que ele fez a partir do seminário 16, com todas as consequências que todos nós conhecemos, que mudaram o norte da estrada psicanalítica. Está indo bem claro? Se tiver alguma coisa no canal, vocês podem interromper no meio, não sou cerimonioso, não. Tá? Que incidência pode ter a psicanálise? Precisa? Melhor? Alô? Mas igual, hein? Você está gravando? Não, gravando. Deixa eu passar assim. Que incidência pode ter a psicanálise no plano da política, se não a partir de uma política do gozo? É uma pergunta lacaniana. Não será pelos ideais de saúde, de inclusão social, que, quando bem concebido e direcionado, deixa de considerar o indefectível grau de desinserção que todo sujeito implica em relação à ordem social e civilizatória, condição que o sujeito compartilha com várias outras categorias psicanalíticas, como pulsão, inconsciente, desejo, e de modo extenso com toda a psicanálise. Eu quero dizer com isso assim, se você ficar com o ideal de inclusão, todos têm que ser incluídos, no fundo disso, que parece uma proposta interessante, né, e eu acho que é a inclusão social, mas você tem que respeitar o ponto em que o sujeito não é incluível. Quer dizer, há pontos em que você tem que, se você segue a psicanálise,
Se você forçar sempre a inclusão, você vai acabar, inclusive, promovendo o quê? A absorção do sujeito no modo de produção, por exemplo, na economia. Acha que o psicótico, por exemplo, tem que trabalhar, não é? Porque, afinal de contas, ele está excluído e ele precisa ser incluído. E aí, muitas vezes, isso é não considerar psicose. Uma criança autista, por exemplo, que tem que entrar no laço social à força, tem que ir para a escola, porque é um direito do cidadão, não está na Constituição, essa que está sendo rasgada, que a criança tem que estar na escola. Então, até outro dia, pouco tempo atrás, era um princípio da Constituição, não é? Então, quer dizer, porque aquela criança autista não está indo à escola, os pais não levam, então vai fazer um trabalho de forçar. No que faz o trabalho de forçar, a criança perde qualquer chance de um dia estar na escola, porque você esgarçou a única possibilidade que havia dela um dia ir para a escola, que era suportar o laço social mais tênue, que menos ameaçador para ela, não entende. Então, nós psicanalistas não temos um ideal ingênuo de inserção absoluta. A gente defende a inserção, claro, em todos os casos que ela é possível, mas a gente não deixa de considerar o ponto em que o sujeito não é inserível. Então, isso que eu estava falando, esclarecer um pouco. Tampouco, a meu ver, será pela contestação desses ideais, né? Não é por ideal, nem é porque a gente precisa ficar contestando ideais. É bom a inclusão, né? É legal, é um ideal bom. Não precisa contestar, não, só precisa respeitar o ponto onde ele não é possível. Não é da vocação da psicanálise a contestação, mas sim a subversão. Nós somos muito mais subversivos do que contestadores. Freud diz nas conferências introdutórias uma frase, como sempre, en passant, né, que é uma verdadeira bomba, na minha opinião. Eu vou citar a frase do Freud. A psicanálise não contesta nada. Via de regra, ela considera algo que por muito tempo foi mantido fora da consideração, e que, uma vez considerado, muda tudo e torna-se essencial. Uma frase danada, né? De maliciosa. Você não precisa contestar, não. Você leva em conta o que ninguém leva. Aí, quando finalmente você consegue colocar isso em jogo, muda tudo e é o essencial. É muito mais potente do que a contestação, né? Esta manobra, isso é uma manobra psicanalítica, é essencialmente metodológica, estratégica, né? Por isso mesmo política. Essa frase, né? Eu vou fazer um parênteses, ela me lembra uma música do Caetano Veloso, não está aqui no texto. Vocês conhecem a música O Índio? Mineiro sempre conhece. São muito musicais, né? Então, por exemplo, aquela última frase do Índio, que ele fala assim: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Essa é a última frase da letra. Quer dizer, o que surpreende na revelação do Índio, esse índio pode ser um sujeito, né? Pode ser Freud. Surpreende não por seu caráter exótico, mirabolante, estapafúrdio, não é isso que é surpreendente. É como é que isso pode ficar tanto tempo oculto quando terá sido óbvio. É a essência da recomendação de Freud, né? Não contesta nada, não. Considera o que nunca é considerado, né? Ter ficado tanto tempo oculto é igualzinho a frase do Caetano, me parece. E quando terá sido óbvio, só depois de revelado, né? Aí todo mundo vê que é óbvio, vira essencial para isso. O Caetano sabe muito do inconsciente. Falar sobre isso aqui me evocou uma transliteração que Lacan faz no seminário 15, o ato psicanalítico, e que usei em um trabalho que apresentei há muito tempo atrás, chama-se O Retorno do Exílio. Lacan faz uma reescrita bem lalinguageira, talvez você já tenha ouvido falar em La Língua, né? Antes do ato falho, pelo qual 4 anos depois ele inventou La Língua. Foi para um ato falho, ele queria dizer Lalande, e disse Lalangue. Aí ele achou interessante ter feito esse ato falho, né? Lalangue, quer dizer, a língua, tudo junto, em vez de Lalande, que é o nome do dicionário, né? E ele faz então uma leitura da proposição cartesiana. Je pense donc je suis. Vocês conhecem, penso logo, traduzido por existo, né? Mas eu sou, penso logo sou. Mantendo a mesma fonética, ele fala je pense com A, donc je suis. Eu trato logo enxugo. Trato logo enxugo. Porque penser com A em francês, mas em português também é penso. Não sei se vocês conhecem a antiga escrita, essa palavra penso. O pensar não é só usar o pensamento, é tratar. Conheciam? Pergunta a avó de vocês. Não, porque eu usava pensar uma ferida, pensar é botar um curativo nela, em português antigo.
Por isso que eu falei da avó, elas pensavam as feridas, entendeu? O machucado dos netos, vocês já pensavam. Vou botar um curativo. Então, penso lá, em francês é com A, fica mais fácil de ver a diferença, né? Não é penso, é pense, né? Com A. Logo, enxugo. Muito interessante essa leitura, essa reescrita do Lacan, que é de Larive. É do tratamento do gozo, por ser um enxugamento, que se trata, entendeu? Não pode tratar sem enxugar o gozo, não é isso? Na ocasião do referido trabalho, eu estava tomado pela questão do autismo, e foi em conexão com isso que propus uma leitura da frase, que tem que enxugar o gozo, inclusive fisicamente, porque o autista vive molhado, né, das secreções dele, ele não se enxuga nunca. E você sabe que nós, no ato civilizatório, não paramos de nos enxugar, né? Não preciso dar exemplo, né? Você pensa um pouco na higiene íntima, a gente não para de se enxugar, já que parou isso o tempo todo. Então é o tratamento do corpo. Mas o autista não se enxuga, não. A gente tem que enxugar ele. Faço agora uma outra proposta ligada à política. A psicanálise trata o gozo por ser um enxugamento no laço social e político. O gozo do capitalismo, por exemplo, precisa ser enxugado mais do que em qualquer outro modo de produção. O capitalismo é muito molhado de gozo, né? Para não chegar aos níveis do encharcamento que o neoliberalismo de hoje traz, que já são intratáveis, né? Pensa no milionário. O milionário não devia existir, né? Porque o milionário tem a prova viva de que alguém está na miséria. Se alguém é milionário, alguém está na miséria. Então, quer dizer, tem uma disparidade no enxugamento aí, né? Toda política será política do gozo e seu trato é o enxugamento. Distribuição, regulação de renda, né? Perda e limite ao gozo. O Estado teria a função principal de regular o gozo em uma sociedade, o que se distingue radicalmente do que Marx já havia, com toda clareza, apontado no engodo da democracia burguesa. O Marx sabia que a democracia burguesa é um engodo, é uma mentira, ela não enxuga nada, né? Ela faz uma farsa de representação, de eleição de deputados, né, vereadores e senadores e presidente da República, para depois, quando alguém não gosta muito da presidente eleita, porque está há muito tempo no poder, um governo que representa o povo, faz um impeachment. Tudo bem, aí o judiciário se associa com a Rede Globo, se associa com a elite, pronto. Quer dizer, isso a gente viu no Brasil uma revelação traumática da tese de Marx, a democracia é o engodo, né? Olha aí a face, quer dizer, aqui a gente viveu isso violentamente, né? Está vivendo, né? Farsa destinada a legitimar por princípios falsos e abstratos de liberdade, igualdade e fraternidade, né, da Revolução Francesa, direitos individuais, representação popular e outras balelas, o jogo do poder guiado sempre pelos que detêm o controle do capital, seus dispositivos, aliados e asseclas. Eu acabei de falar isso, não vou ler essa parte porque do golpe do... Não vou ler isso. O golpe de 2016 no Brasil é um dos exemplos mais didáticos da farsa em que consiste a democracia burguesa. Em seu lugar, Marx propõe a verdadeira democracia, que seria a democracia social, real, a justiça social imposta pela força, pois os que detêm o poder e o capital jamais abrirão mão deles por vias pacíficas. E pelo visto, a julgar por tantas experiências tão próximas, João Goulart, em 1964, Salvador Allende, no Chile, em 1973, e Dilma Rousseff, no Brasil, de 2014 e 2016, tampouco por vias eleitorais. Não é assim que vão abrir mão, né? Justiça desavergonhada, mídia perversa e parlamento venal, autores do triste jogo democrático, entre aspas, ou seja, do jogo sujo do poder. A psicanálise não propõe exatamente nenhuma forma de democracia, nem me parece tão evidente assim, como se costuma dizer. Está fazendo diferença? Não está? Eu acho que você pegou. Não, está fazendo diferença. Tá? Agora você chegou mais. E nem me parece tão evidente, como se costuma dizer, que ela só subsiste em um ambiente democrático. É bastante evidente que o fascismo é letal, que o autoritarismo e a ditadura eles são inimigos mortais, que, enfim, qualquer forma de regime totalitário não convém à psicanálise. Contudo, se é preciso ser livre para ir livre, dizer o que se pensa, que eu estou fazendo, né? Organizar-se como quiser, escolher parceiros sexuais, desconstruir e reconstruir gêneros, autorizar-se a todos os bens culturais e econômicos a que se tiver acesso, independentemente de seu sexo e cor da sua pele, no plano da estrutura em que se constitui o desejo do sujeito, o sujeito não é livre, e o psicanalista não é o arauto da liberdade individual.
apesar de sustentar todas essas liberdades sexuais e econômicas. Em vários pontos do seu ensino encontramos o desabono do Lacan, né? Não, eu pulei uma linha. No seminário 19, Lacan citou com muita precisão a impossibilidade do psicanalista colocar-se como um livre pensador. Em vários pontos do seu ensino encontramos o desabono da liberdade como princípio regente à luz da experiência psicanalítica. Ele diz que só se encontra a liberdade na psicose. A psicanálise está um pouco deriva. Eu vou falar isso, porque é o que eu falei antes. Eu vou mais parte eu vou falar, porque em pouco tempo fica mais. Também é comum você ser dito que a psicanálise ela é derivada do individualismo europeu do século XIX e do romantismo. Não sei se vocês já ouviram isso. A psicanálise é uma prática derivada do romantismo. Goethe, aí citam Goethe, né, que Freud cita muitas vezes, o escritor, e também do individualismo, que tem representantes na Europa. Eu citei aqui, mas não vou fazer isso agora. Não é verdade. O que eu quero dizer, portanto, um pedaço que eu não vou ler, é que isso me parece uma tese falsa. A psicanálise não deriva do individualismo, apesar de parecer uma prática ultra-individualista, né, praticada entre um analista e um analisante num consultório, com divã, né, duas pessoas, e inclusive ter sérias restrições à ideia de terapia em grupo, né, que é uma coisa que faz resistência. Tudo isso é verdade, não se trata de fazer grupinhos. Se trata, quando a gente está propondo, eu sei que ontem falaram disso, na questão do vão das políticas públicas e do trabalho na rua, por exemplo, a gente está propondo algo muito mais coletivo do que grupal. Quer dizer, não é um grupo formado de 8, 10 pessoas identificadas entre si que vão fazer uma verdadeira barreira inconsciente, uma barreira intransponível. Jamais ninguém fará um ato falho nesse grupo, jamais ninguém vai dizer algo que possa ser verdadeiro, que possa envergonhar quem diz. A psicanálise precisa disso, né? Precisa que a pessoa diga o que é vergonhoso, né? O que eu não esperava dizer, o que o inconsciente trai a gente, né? Isso não acontece em grupo. Em grupo todo mundo está unido, venceremos e vai vencer o próprio inconsciente, vai ser o grande vencido. Então é verdade que Freud sustenta, e nós também, uma prática do 1 a 1. Mas esse 1 a 1 pode ser coletivo. Coletivo é outra coisa. O coletivo pode ser na rua, numa favela, num ambulatório, num posto de saúde, num CAPS, entende? Você continua ligado no 1 a 1 entre muitos. É uma ideia interessante de se pensar, saindo do âmbito estritamente individual. Eu não diria que a psicanálise é individual, ela é singular. A Diana Rabinovich é uma psicanalista argentina, muito próxima do Lacan, que inclusive foi responsável pela vida dele na América Latina. A única vinda do Lacan em vida na América Latina foi na Venezuela, em 1980, um ano antes de ele morrer. Ela faz uma distinção muito interessante entre íntimo e privado. Nós temos uma prática do privado, do mundo privado, do mundo do capital. É necessário que o analista esteja no mundo da alta classe, média, e que pode pagar os 300, 200 reais que custa uma sessão. Ou a nossa prática é do íntimo. O íntimo é a mesma coisa que o privado? A pergunta, e ela mostra que não, que o privado tem a ver, eu já estou antecipando várias coisas que eu já vou falar. O privado tem a ver com qualidades. Tudo que é privado tem a ver com valores sociais de uma certa classe. A burguesia, a classe média alta, ela tem modos de se dirigir ao analista, não é? Por exemplo, vocês sabem, vocês são da alta classe, né? Nós não somos aqui os miseráveis. Então, vocês querem um analista, vocês pedem uma indicação, vocês telefonam, marcam horário, não é? A pessoa que vive na comunidade não tem esse hábito, ela não vai pedir uma indicação, não vai receber, não vai ligar para o analista para marcar o horário. Ou ela chega num lugar que está aberto para ela chegar, ou não vai ter psicanálise para ela, entende? Ela precisa isso tem que estar acessível aos modos que ela tem de chegar. Então, isso não pode ser tomado como barreira. Se a gente põe barreira assim, mantendo certas práticas nossas que são burguesas, a gente nunca vai deixar que uma pessoa favelada, como favelado por causa do Rio de Janeiro, onde eu moro, vivo, né, e sou de lá, e tem agora uma experiência que o pessoal do Laço acompanha, que é a psicanálise na favela do Jacarezinho. A gente estabeleceu um dispositivo analítico no coração da favela. Então as pessoas podem chegar, não sei se agora melhorou, porque a gente sabe, eu tinha posto muito baixo,
Estava igual vocês podem ter a ilusão de ser objeto, mas ele estava agora eu estou tendo retorno da minha voz, estava igual a minha forma, mas tudo bem. Então, o objeto fálico, né, a impressão que Está funcionando. né? Então, mas tudo está certo, fala para isso. Então, entende? Quer dizer, o privado é um mundo de valores. Também tem os valores da classe proletária, ou miserável, ou favelada, também tem seus valores. Eu não estou dizendo que valor é um privilégio da classe alta. Eu estou dizendo que nós temos que romper com os valores de qualquer classe. Mesmo a pessoa lá da favela vai ter que chegar e também quebrar os valores dela, de favelar, entendeu? Mas se nós, analistas, reproduzimos de uma classe, nós estamos identificados com essa classe e aí só vai ter trabalho com essa classe. E olhe lá, porque também, se a gente está identificado com a burguesia que a gente atende, a gente não está ouvindo o inconsciente, não. Porque o inconsciente não é burguês, entendeu? O inconsciente é sem qualidades, assim o define Lacan seguindo Freud. Não tem qualidade no inconsciente, ele é desqualificado. Tomando essa palavra que geral é pejorativa, num sentido positivo, ele é sem qualidades, ele não é branco, nem negro, nem burro, nem inteligente, nem instruído, nem, entendeu? E o culto, ele não é assim, ele não tem qualidade, que é a qualidade humana, social, né? Ideológica, religiosa, política, ele não tem. Também não é de direita ou de esquerda, o inconsciente não é. Talvez uma prática da psicanálise de esquerda permita que mais inconscientes sejam ouvidos, mas ele pode ser de direita, ele não tem posição política, a gente tem que tomá-lo sem qualidade. O que eu estou defendendo é que esse grupo, como diz a Diana Rabinovich, o privado é cheio de qualidades. Então nós não podemos ter uma prática privada, mas é uma prática do íntimo do público. E eu defendo a ideia que está nesse trabalho, eu já estou dizendo várias coisas, está vendo? Eu começo lendo, depois acabo falando, é melhor mesmo. Que o público pode ser entendido não somente como a ordem pública, o campo socialmente definido como público, as instituições públicas de saúde, enfim, todas as instâncias públicas, formais ou informais, né, o que se chama campo público. A gente pode ter público no sentido mais, vamos dizer assim, discursivo, teórico, eu não gosto dessa palavra, mas no sentido que tem mais, né, enfim, do discurso, como sendo um campo sem qualidades. Eu estou propondo a vocês isso. O privado cheio de qualidades, sejam de ricos ou de pobres, ou de Deus, os movimentos sociais hoje, né? Vocês citaram muito bem, estão aí ligados no que está acontecendo. O movimento feminista radical, por exemplo. O movimento negro. Ele está incorrendo nesse erro de qualidades. Então você defende o grupo dos negros. E aí você começa a valorar de tal maneira que você não tem mais uma discussão política que atravesse essas qualidades. Né? O feminismo, quando é radical, acontece a mesma coisa, né? Chama de radfem, né? Quer dizer, chega a níveis de marginalização, de identificação completamente grupais, guetos, e aí você não... Claro que isso tem seu valor, porque politicamente resgata vários valores, né? Mas começa a ficar contraproducente, porque deixa de ter por exemplo, começa a ser um movimento que esqueceu a questão da luta de classes, que é muito mais estrutural do que a condição negra ou de mulher. É preciso afirmar muito mais a questão, né, da política, da luta de classes, e fazer um feminismo, vamos dizer, marxista, nesse sentido, ou psicanalítico, quer dizer, no sentido do sem qualidade. Não sei se eu me faço entender. Se a gente cai muito na qualificação do nosso grupo, nós os negros, nós as mulheres, a gente faz uma qualificação que faz barreira ao movimento político. Ela começa a ficar resistente ao movimento político. O tiro no pé. Então tem a ver com o que eu estou falando. Vamos tomar, como a Diana Rabinovich propõe, o íntimo, como incrustar o íntimo do público. Essa é a nossa tarefa quando nos interessamos por isso. Não é obrigado que o psicanalista se interesse por isso. Ele pode ficar em paz no seu consultório e nem por isso eu vou achar que ele está fazendo mal. Mas nós, os colegas do Laço e outras pessoas, estamos muito preocupados com levar esse íntimo para o campo público, não o privado. Entendeu? Aliás, a palavra privilégio, ela tem a ver com isso, né? Porque privilégios, se você prestar atenção na composição da palavra, é a lei do privado, né? É o légio do privado. E isso não nos interessa. O inconsciente não é um privilégio. Não é um privilégio, não é a lei do privado, entende? Está para todos. Todos, não todos. Nem todos quererão saber disso. Mas por razões que não são
Uma pessoa que nunca estudou pode ter um nível de elaboração maior do que uma pessoa muito culta. A pessoa muito culta pode usar a cultura como barreira à elaboração simbólica. Então, é falsa essa tese de que o nível de simbolização acompanha o nível de instrução, o nível social, econômico, etc. E a psicanálise, nesse sentido, quando não cai nas malhas do capitalismo, ela é uma excelente arma anti-elitista. Excelente. Porque ela tem como demonstrar isso, não só fazer disso uma panfletagem ideológica, do tipo, assim, um libelo. Não é isso. Ela tem como demonstrar teoricamente que a estrutura do inconsciente é pública. Eu defendo que a estrutura do inconsciente é pública e coletiva. Quer dizer, o inconsciente não é um lugar de cada um de nós, que cada um de nós individualmente guarda, não. Ele atravessa nossas individualidades, né? Ele é uma coleção, não é, nesse sentido, ele é uma coleção de traços, é coleccional, não é nada a ver com o inconsciente coletivo de Jung, pelo amor de Deus. Não tem arquétipo, não é uma coisa, porque o arquétipo já são valores, tá vendo? Cai na questão dos valores, né? São significações, né? Quando o Lacan diz que é estruturado como uma linguagem, e que é estruturado, então, o inconsciente é como ele é por significantes e não por significações, ele vai permitir que se pense que o inconsciente é uma coleção de traços de muitas gerações, 3 ou 4 gerações de vocês, de cada um de vocês, que estão aí atravessando o seu inconsciente, mais não sei quantas cadeias de traços que não são da família de vocês. Então vocês são um raio, uma profusão que atravessa vocês, de traços coleccionais, sabe? Quando colecionar, quando falar coletivo, para não lembrar de grupo, são coleções de traços que são transindividuais. Ora, se é verdade, vamos levar a sério, ou a gente lê Lacan, lê Freud e não leva a sério. Se é verdade que isso está no seminário 11, o inconsciente é uma estrutura transindividual. Transindividual quer dizer que não é individual, não é? Transindividual, atravessa o indivíduo. E o Freud tem uma frase dele também que diz assim, que ele fala no isso nesse momento, acho que é um somatório de incontáveis eus. Incontáveis eus. Imagina. Quer dizer, eu tenho dentro de mim, olha só o que eu disse, dentro de mim não é bem dentro de mim, no inconsciente, que não está dentro de mim, justamente. Essa ideia de interioridade é muito de psicólogo, isso, né, de pensar em dentro de mim. Entre aspas, dentro de mim, não tem mim nenhum para ter dentro, eu tenho uma coleção imensa de traços que são transversais. Entendem? Se isso é verdade, se a gente leva isso a sério, como fazer uma prática individualista se o indivíduo já é uma mônada, né, um núcleo de resistência contra essa transversalidade? Eu estou falando de coisa que nem estão no texto, mas eu queria saber se vocês estão me entendendo, que isso não é uma ideia muito trivial, não. É uma ideia que a gente vem desenvolvendo, eu com os colegas lá, contestando essa ideia de individualidade, de eu. Freud sempre disse que o eu se opõe ao libido, né? Sempre disse, para pegar essa simples frase, o eu se opõe ao libido não é só porque eu tenho dentro de mim um inimigo do outro, um eu que faz uma guerra interna, então um conflito psíquico entre um eu, e porque cargas d'água, o eu haveria de se opor ao que ele deseja, né? Ao desejo do coabito, senão porque ele é uma estrutura nuclear de um eu, que nada quer saber de uma certa transindividualidade, onde encontra-se o desejo mais íntimo de cada um de nós. Eu não vou saber do meu desejo perguntando ao eu. Eu só vou conseguir negá-lo. Bom, isso vai longe, a gente pode deixar um pouco para o debate, mas eu queria trazer essa ideia mais falada do que lida, né? Então aqui já vou pular umas 3 páginas. Aqui, Jean Oury é um psicanalista francês, morreu em 2014, no seminário de 1984, intitulado O Coletivo, já sustentava que todo ato em uma prática clínica da psicanálise com psicóticos, porque ele dedicou a vida aos psicóticos, passou 50 anos da vida dele trabalhando no mesmo lugar, laborto, né? E podemos pensar isso para o nosso campo de saúde mental aqui no Brasil. Existe a distinção entre 2 planos, o plano das ações e o plano que ele chama de transcendental, a ação, que é assim, por que eu fiz isso? Por que eu internei esse paciente? Por que eu não internei esse paciente? Por que eu decidi chamar o psiquiatra para rever a medicação? Por que eu chamei a família? Cada ato que a gente faz no CAPS, aqui tem CAPS, né? Cada ato que a gente faz na saúde pública, mental, a gente não pode só fazer como a política atual propõe os protocolos, né?
Aí é muito comum você... Eu vou sempre falar mais da prática do que a teoria só para ancorar. Por exemplo, é muito comum de uns anos para... Eu acompanho a saúde mental desde muito tempo. Inclusive, eu não falei isso nem a Magalhães, mas eu estava no início desse movimento da reforma, né? Inclusive eu consultor do Ministério para a área de infância e adolescência, e eu ajudei, tenho a honra de ter participado da elaboração de políticas públicas que não havia no Brasil de saúde mental para crianças. O que havia é que a criança estava sempre no campo da educação especial, não é? Do retardo, da criança excepcional, das APAES, das pestalozes, né? Que existiam desde sempre, qualquer canto do Brasil tinha uma APAE e uma pestalose. Mas a saúde mental não tomava criança como questão sua. Não havia criança louca, para resolver, não havia criança louca. Louco só os adultos. Não é verdade, tem criança louca. Então é preciso que a política pública se ocupe da loucura das crianças, né? Não quer dizer que elas são retardadas, elas não são retardadas, ou excepcionais, certo? E de entregar para a educação especial, que muito louvavelmente cuidou delas. Nas APAES não tem nenhuma crítica, só agradecimento à APAE e pestalose. Porque quando a saúde mental é um deserto total em termos de iniciativa pública, a educação especial estava lá, então ela merece todo o nosso respeito, né? Só que é preciso que a gente entre nesse campo. Enfim, eu participei da entrada da saúde mental para criança, e isso é uma honra na minha vida, no meu currículo. Então, acompanhei muito isso. De um certo momento em diante, você começou a ouvir assim, quer ver? Não posso discutir o caso com você não, porque eu tenho que registrar aqui minha produção. Porque agora tem meta em produtividade, se eu não fizer isso, eu não ganho meu adicional de produtividade, entendeu? Então, profissionais de saúde mental, que antes eram os maiores apaixonados por esse campo, que houve um momento mais, aqui, sabe, como nos casamentos, a paixão não dura sempre, né? Se a política não sustenta, né, o fogo da paixão como política pública, que mantém a lareira acesa, os profissionais vão começar, né, não é? O desejo não se sustenta sem Eu acho que a política pública é fundamental para manter o desejo. Você não pode culpar os profissionais por isso. Os profissionais preocupados com a produtividade. Quem é que propôs isso? Foi a política pública. Começou a falar de produtividade, metas, de protocolos, não é? A RAPs, né? Então tem uma série de medidas que foram sendo tomadas, mesmo antes do golpe, né? Que vinham enfraquecendo a saúde mental por protocolos. Então, o que o Gui está falando, em vez de eu ler, é assim: você não pode, na saúde mental, parar de discutir os princípios. Você agiu aqui durante o dia, uma certa hora, você vai ter um momento para refletir sobre os fundamentos da situação, que são inconscientes a você, no mesmo sentido que inconsciente. Não é só porque você vai discutir a teoria do mundo, você tem que parar para refletir e elaborar o que foi que você fez com aquele caso clínico. Nisso, a supervisão é fundamental. A supervisão que se preza não é a supervisão para ficar orientando, discutindo o caso clínico um a um, não. É para fazer o profissional fazer esse movimento que o Rio fala. Sai do plano da ação empírica e tenta falar do plano inconsciente da situação transcendental. Entende? A supervisão é isso. E a supervisão é uma coisa que parou de ser sustentada, né? Há algum tempo o Ministério da Saúde já fazia editais que nunca deram certo. Participei de várias seleções, nunca deram certo, porque a gestão municipal e estadual não embarcou nisso, não sustentou a supervisão. Deixa a gestão estadual e municipal para lá, porque é melhor. Enfim, então o que é isso? Já falei que o inconsciente é público, está vendo? Daqui a pouco vai acabar minha fala aqui com vocês sem clímax, porque eu já estou falando com... Então, isso é um problema. Já falei de sem qualidade, me adiantei, para a gente poder conversar, né? Acabei de atribuir ao marxismo uma envergadura científica. Eu não fiz isso. Está vendo? Posso ler daqui. Eu vou ler isso aqui, ó. Em que eu sustento essa proposta? Estou me referindo aqui no texto ao inconsciente como público, coletivo, que eu falei para vocês verbalmente, né? Falando. Numa determinada maneira de você ver a categoria de público como equivalente a sem qualidades. Eu vou repetir alguma coisinha. Desprovido dos valores do signo, dos significados compartilhados por grupos sociais, valores e ideais de classe, culturais, étnicos, religiosos, ideológicos e, last but not least, identitários. Foi quando eu critiquei os movimentos sociais, né? As lutas dos movimentos identitários se guardam todo o seu valor de iniciativa e insurreição política contra a dominação. As mulheres têm que se rebelar contra a dominação dos homens, né?
os negros têm que se rebelar contra a dominação dos brancos, se guardam todo o seu valor de iniciativa, já li, correm, por outro lado, o risco de transformarem-se em movimento de grupo, em torno de significações a priori, e com isso perderem justamente seu valor subversivo, aspirando ao mero exercício do poder. É esse o ponto que eu não tinha falado, tá vendo? Às vezes você acha que o movimento, por exemplo, feminista, só quer dizer assim, que ele quer o poder que ele contesta. Não é? Ele está contestando o poder do homem e agora quer passar a exercê-lo. Como grupo, né? Então, contra o qual de início se insurgiu. Tornam-se lutas cíclicas, sem causa nem desejo, sem consciente político, sem a transversalidade necessária e exigível a toda significância, que dá à luta de classes, Marx, de inspiração marxista, por exemplo, sua envergadura científica, está vendo? Mas a gente não pode esquecer a ciência, não. A ciência é bem pensada, né? Quando não vira ideologia cientificista, como hoje em dia, ela é uma aliada poderosa. Quando eu falei marxismo e psicanálise, eu estou falando de uma dimensão científica, e não meramente ideológica como um movimento identitário, e verdadeiramente potente em termos de sua transformação social. Acabei de atribuir ao marxismo uma envergadura científica. Então precisamos falar de ciência. E essa é a proposta de um fórum que eu propus a criação, e os colegas estão, chamado Fórum Latino-Americano de Psicanálise, Ciência e Política. O que é a ciência e qual a sua relação com a psicanálise? A ciência, antes de mais nada, não é o que se diz que ela é hoje. Eu acho isso interessante para quem está na universidade discutir. Ou seja, um conjunto de procedimentos protocolares, passíveis não de verificação, mas de evidência. Não estão habituados a ouvir a medicina baseada em evidências, ou precisa que cada saber e praxis afirme sua evidência, que tem como pressuposto quase religioso e dogmático que tudo no chamado comportamento tem determinação orgânica, por exemplo. A psiquiatria organicista e a psicologia comportamental apresentam-se arrogante e insustentavelmente como paradigma da ciência no campo psi. Mas suas práticas não são de modo algum científicas, dado seu grau de reducionismo metodológico e de redução conceitual mesmo. Entretanto, vemos muitas vezes os próprios psicanalistas, no afã de se diferenciarem dessas práticas e posições, atribuírem-lhes o título de científicas. Tem muito psicanalista que, por sua vez, também de modo arrogante, assim, não, isso aí é ciência que faz, nós fazemos outra coisa. Como se nós não tivéssemos nada a ver com a ciência. Entende? Afirmando que a psicanálise estaria fora da ciência, além dela, que constituiria um outro campo. Isso é dito com a maior arrogância ainda do que aqueles que, de modo metodologicamente impostores, na verdade, tomaram de assalto o terreno científico como seu. A medicina do comportamento, a exigência de práticas baseadas em evidências. Assistimos, desde a década de 80, a um desaparecimento progressivo da epistemologia. Vou falar isso de novo, não vou ler não. Vocês já repararam que o debate epistemológico morreu? Não existem mais epistemólogos, porque quando você tem um campo, você tem os operadores desse campo, você cria a geração seguinte, né? Vocês estão aí na universidade recebendo a Magali e de outros uma formação para vocês serem os futuros operadores, né? As futuras Magalis daqui. Quando um campo não forma seus sucessores, ele morre, né? Foi o que aconteceu com a epistemologia. Você tem no século XX grandes epistemólogos, que eu não vou citar, que estão no texto, depois eu passo o texto para vocês. E hoje em dia eles foram morrendo, como acontece com todos nós. Eu também vou, só que eu cuidei da formação dos E a epistemologia não cuidou. Por que ela não cuidou? Porque o capitalismo associado à ciência silenciou a epistemologia. Então, hoje em dia, a ciência faz o que ela quer, sem nenhum foro de debate crítico. Ela não tem nenhum julgador para ela, entendeu? Ela faz o que ela quer, com os nossos juízes. Então, o que acontece? Você tem uma distorção no campo da ciência. Se apresenta como ciência o que não é ciência e diz que é e vai na força do capital. Basta lembrar, para resumir isso, que a indústria mais forte economicamente é de medicamentos. Há pouco tempo era de armamentos, agora é de medicamentos, ela já ultrapassou de armamentos. Mas se você pegar armamento e medicamentos, você tem a guerra, as drogas, por exemplo. Essa ideia de guerra às drogas junta as duas forças mais poderosas economicamente do planeta: armas e medicamentos e drogas. Não deixam de ter sua relação com medicamentos ilícitos, né? Cocaína, heroína, maconha, coitado, dentro de palhaço, credo, nem é droga, mas enfim, tudo bem. No sentido que, né, nocivo e tal. Então, assim,
Está entendendo? Quer dizer, a gente está diante de inimigos muito poderosos, gente. Então, fala, toda a prática de saúde aí está regulada por eles. Pelas indústrias medicamentosas que distribuem prêmios incalculáveis aos médicos dos congressos. Vocês sabem disso, né? Todo congresso de medicina tem uma parte chamada parte de diversões, chama assim mesmo, eles chamam, que é aquela pavilhão onde distribui computador, laptop de última geração, voucher de passagem para passar uma semana não sei aonde, para os médicos que prescreveram acima de um determinado limiar de medicação. Eles controlam, por isso que é controlada a medicação, né? Porque eles sabem quem prescreveu. Então, aqueles que prescreveram mais ganham prêmios maiores. Tem os prêmios de incentivo para você que não está prescrevendo muito vender mais. Aí, os prêmios intermediários, o laptopzinho mequetrefe. E tem quem não ganha nada porque não prescreve muito remédio. Isso é só um pequeno exemplo, muito mais que isso. Os laboratórios determinam que artigos devem ou não ser publicados nas revistas científicas. Sabiam disso? Quando uma revista científica é muito vendida, e a maioria é, da tristeza, de tudo, né, da Harvard e tal, e você tem o Fantástico também, e vários outros aparelhos de mídia para veicular a falsa ciência. Então, é muito sério. Nós que estamos na universidade, somos profissionais envolvidos com a ciência, não podemos ficar acríticos a isso. Pelo menos saber disso é importante, né? O que vai fazer vai depender também de cada um. Então, eu falei sobre isso, eu estou falando, não vou ler. É interessante contar um exemplo. No ano passado, quanto tempo já falei? Já vou terminar. Ano passado, eu caiu nas minhas mãos um livro de um físico, o maior físico atômico do século XX, chamado Werner Heisenberg. Trabalhou com Einstein, trabalhou com Dirac, com Bohr, né? Aqueles físicos conhecidos. E ele diz uma coisa interessantíssima nesse livro, chama A Parte o Todo, foi editado novamente, né? Ele diz assim, nem tudo que a física, ele é o pai da física atômica, inclusive da bomba atômica, que ele, como era alemão e não quis se afastar da Alemanha no tempo da guerra, o Hitler, foi encomendado a ele fazer a bomba atômica por Hitler. Sabe o que ele fez? Chamou a galera dele, os cientistas lá de primeira linha, e disse assim, olha, é o seguinte, a gente vai topar essa parada para atrasar a criação da bomba atômica para o Hitler não usar. Genial, né? Então ele assumiu a tarefa de encomendar, que o Hitler encomendou a ele para não fazer. Ele era autoridade, então, e quem de fato, vocês sabem pela história, que quem usou a bomba atômica foram os Estados Unidos, em Hiroshima, Nagasaki, né? E a Alemanha não usou. Hitler não usou a bomba atômica. Graças a ele, eu diria. Que disse, vamos atrasar, então ainda faltam os testes aqui, não temos ainda garantia. Ele ficou cozinhando o Hitler, e aí acabou a guerra, entendeu? Esse cara não quis sair da Alemanha, né? Porque ele queria formar gerações seguintes de físicos. Ele diz isso. Devem ler o livro. E ele fala assim, uma coisa que é freudiana, isso que eu vou contar. Ele tem um momento que ele diz assim, para descobrir o átomo, eu nunca pude ver o átomo. Sabia? O pai da física atômica nunca viu o átomo. Porque ele disse, o átomo não dá para ver. Cientificamente, ele tem aquelas caixas lá que passam não sei quantos raios, eu não sei reproduzir aquilo, e passam os raios e você vê as partículas lá como iluminadas, né? Naquela nuvem. O átomo não era possível. Aí veio uma mulher kantiana, muito fálica, e disse, como é que você, um cientista da sua envergadura, afirma uma coisa sem ver? Quer dizer, uma positivista, né, parecida com hoje das evidências. E disse, minha senhora, minha querida, Grete, nem tudo na ciência pode ser visto. Se a gente esperar a visão para poder, a ciência não avança. Então eu posso demonstrar a existência do átomo sem vê-lo. Aí eu pensei no Freud imediatamente, quando sustenta o inconsciente, nunca se viu, aí vem um cientista vagabundo e diz, cadê o inconsciente? Vocês falam, a gente não vê, não tem a prova, a evidência do inconsciente. A evidência no sentido que ele pensa em evidência, né? Que aliás é a palavra que vem do ver, evidência, ver dele, né? Evidência é quem vê, é isso. Não tem evidência no sentido da visão, mas quem é que vai discutir que o inconsciente existe, opera com o átomo, fez a bomba atômica, matou milhões de pessoas, não existe, porque não foi visto. Entendeu? Quer dizer, o inconsciente também não existe, toda a miséria humana que ele produz, também, com a bomba atômica, não importa, você não viu. Então, entende como tem uma aproximação científica entre Heisenberg e Freud?
a argumentação dele sobre o ato, que ninguém põe em questão, porque é um físico, porque é o Heidegger, porque é o pai da física atômica, então todo mundo tem um respeito. Com a psicanálise, inconsciente, entendeu? Mas é a mesma coisa metodologicamente. O Freud tem milhões de argumentos para demonstrar a consciência, como o Heidegger, mas não tem a visão, porque o consciente será sempre invisível, no sentido do empirismo, né? Ninguém vai vê-lo, assim como no laboratório, dentro de uma caixa, não vai ver um consciente. Nem num ratinho, né? Então, pulando aqui, eu estou terminando. Não pula não, senhor. Pulo sim, porque as pessoas ficam também querendo falar. Eu já falei das evidências. Eu falo um pouco da reforma psiquiátrica para concluir, tá? A reforma psiquiátrica teve toda a sua potência, toda a potência que teve no Brasil. Eu digo teve porque já não tem, né? Então tem que falar do passado, pretérito perfeito. Exatamente porque nunca caiu no engodo, nesse tipo de engodo, nem cientificista, porque é um campo cheio de saberes, não é? Vocês sabem que é um campo transdisciplinar, tem psicanálise, tem psiquiatria, tem psicologia, tem ciência política, tem Foucault, tem Deleuze, né? Tem uma série de saberes que atravessam, né? Saúde pública, saúde coletiva. A reforma psiquiátrica é um campo policientífico, né? E o Franco Basaglia, vocês sabem que é quem inspirou a nossa reforma, né? Tem vários movimentos no mundo de reforma psiquiátrica, várias modalidades. E a que inspirou a nossa, porque a nossa é muito potente, a gente tem que saber disso, mesmo que ela esteja morrendo, mas a gente pode fazer reviver. Eu falo assim, não é para desanimar ninguém, tá? Nem fazer sair daqui com depressão psiquiátrica, não. É porque, de fato, a gente tem que saber que está morrendo para poder fazer alguma coisa, né? Reagir. E ela é muito potente porque ela é inspirada na psiquiatria democrática italiana de Franco Basaglia, que era um marxista. Ele não tomava o louco assim como um doente mental, não, como alguém que tem uma patologia. Não negava o sofrimento. Aí tem uma frase magnífica que ele diz assim: todo sofrimento humano é sofrimento do corpo em relação ao corpo social. Olha que frase boa. Todo sofrimento é sofrimento do corpo em relação ao corpo social. Você não pode pensar o sofrimento fora do corpo social, o peixe fora do aquário social. Mas não nega o sofrimento, como muita gente pensa, que ele estava só a fim de fazer a luta política, ele estava muito preocupado com o sofrimento. E o Basaglia, então, tomava esse sofrimento ligado a uma posição de opressão, sempre a questão política. O louco era o oprimido, como correlato do proletário na relação com o capitalista, ele era oprimido pelo poder psiquiátrico, né? Então, e a relação dele com a psicanálise não era boa, do Basaglia, porque a psicanálise que ele conhecia, e tinha toda a razão para conhecer, era elitista, não é? Como a gente sabe que ela tem sido, não tem? Ao longo do século, já tem mais de 100 anos, a história da psicanálise é marcada por forte elitismo, que na primeira parte da minha fala eu tentei demonstrar que é insustentável teoricamente, exclusivamente, mas ela, a despeito disso, ela foi praticada como elitista no campo social, não foi? Ela foi sempre para rico, para remediado, né? Porque rico mesmo não faz psicanálise, né? Vocês sabem que rico que é rico mesmo não faz análise, ele viaja, ele compra coisas, ele usa drogas, né? Ele usa muitas drogas, ele fica lá na boa, lá no paraíso artificial dele, não faz análise, porque a análise é uma coisa muito custosa, subjetivamente, para um rico fazer. Sabe que é a definição de rico, que é assim: rico não paga nada. Então, como é que vai pagar a análise? A análise é tão custosa, não só financeiramente, que até nesse caso deve ser mesmo para ele, como subjetivamente, né? Sabe que a análise tem um custo. E rico não paga custo, então não faz análise. Mas a classe remediada e alta, a classe média, faz análise. E essa classe, a gente tem que alargar isso, né? Então, o Basaglia não gostava muito de Freud, porque mas ele diz assim, mesmo não gostando, e os basalianos adoram dizer isso porque eles não gostam de psicanálise, o Basaglia tem uma frase que diz assim: mas não é fácil criticar Freud. Um cara que mudou o rumo da história, a gente não critica assim tão facilmente. Quer dizer, isso para mim, nessa mínima frase que ele declarou na minha leitura, que sacou alguma coisa que a psicanálise teria a ver, possivelmente, não aquela que tinha na Itália, no mundo, mas que
Entende? Não é fácil criticar Freud, quer dizer, ele sacou que tem alguma coisa importante nessa inflexão, né? E de todos os saberes e práticas é aquela que, bom, eu não vou mais ler, eu só vou falar agora, sabia? O que eu vou concluir com uma coisa que não está nem no texto. O que hoje em dia a gente vê? Se o Estado, no caso brasileiro, mas não é só no caso brasileiro, né? Muitos Estados hoje em dia, no mundo, né? No mundo ocidental, estão se demitindo da sua função social, né? Eles estão negando e se omitindo e se recusando a exercer qualquer função reguladora do campo social. Então, o Estado que se auto-propõe, porque, por exemplo, o neoliberalismo não é um movimento em detrimento do Estado, quer dizer que as forças empresariais e capitalistas estariam ocupando o espaço social e enfraquecendo o Estado. Não, é um projeto de Estado. É bom ter clareza disso. É o Estado que se faz um Estado-empresa, né? Essa ideia de empreendedorismo, você é seu próprio empresário, cada um se difunda essa ideologia por todos os poros da sociedade, chega a vocês por todos os meios que nós somos cada um uma empresa. O Estado também é uma empresa, então quando ele vai pensar em saúde, por exemplo, ele tem que ver se o custo-benefício. Vale a pena investir em CAPES? Claro que não, né? Do ponto de vista custo-benefício, quer dizer, claro que sim, porque CAPES, a grande despesa do CAPES é com equipe, é com recursos humanos, são vocês, né? Quer dizer, não tem aparelho, não tem tecnologia, não tem, né, substância. Você tem equipes, essa equipe custa caro, entre aspas. Vai comparar isso com certos investimentos tecnológicos, que exigem aparelhamentos. É pequeno o custo, então na verdade até poderia, mas não quer investir nisso, porque não tem o retorno, né? A ideia de empresa, porque o investimento tem que ter retorno. O retorno tem sim, mas é outro, não vai voltar para os cofres públicos, vai voltar para a saúde mental da população, para a saúde pública, para a elevação do nível de vida das pessoas. Isso não interessa, né? Interessa inclusive exterminar os indesejáveis, né? Se puder matar certas pessoas muito desgraçadas no campo social, melhor, né? Que elas sejam eliminadas. Assim, é uma política de extermínio. A gente vive, bom, não preciso dizer nada, né? Marielle foi assassinada dia 14 de março, outro, né? Um ícone, claro que diariamente muitos são assassinados. Não uma vereadora com o número de votos, que ela, né, o poder de votos que ela tinha, então tinha que morrer. Mas outros são mortos diariamente, aí, né, muitos. Então, quem é indesejável deve ser eliminado, a lógica é essa. Então, como é que o Estado vai... Então, onde eu quero concluir é que isso tem a ver com o que vocês ouviram ontem, né, na mesa, com a Graça, o pessoal de Varginha, é que a gente tem que começar, na minha opinião, a fazer ações independentes do Estado. Não contar, durante muito tempo, quando o Estado, sabe aquela coisa, tem os amigos estão no poder, e o Cazuza vai dizer depois, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Agora os inimigos estão no poder, né? Então não dá para você esperar fazer parceria com o Estado. O Estado não vai apoiar, ele vai apoiar só o que for nessa direção que a gente está vendo. Então está na hora de a gente ter iniciativas talvez públicas, talvez não, certamente públicas, talvez sem nenhuma parceria com o Estado, no peito e na raça. Por exemplo, abrir um espaço na rua, fazer clínica na rua, né? Fazer consultório de rua. A saúde mental teve um consultório de rua, vocês talvez tenham tido aqui em Lavras. Rapidamente, a própria política, isso na época da Dilma, nem gosto de falar isso, transformou em consultório na rua. É um pequeno detalhe, parece, né? Entrou com uma preposição, né? Consultório de rua para consultório na rua. Não é um pequeno detalhe. É uma transformação enorme nessa preposição. Porque o consultório de rua, essa preposição de, ela faz um trânsito, ela é transitiva entre os sintagmas. O consultório de rua, a rua afeta o consultório, entende? O termo rua respinga no termo anterior ao consultório. Então o consultório de rua é um consultório respingado pela rua. Ele toma as caras, as cores e os cheiros da rua. Você transita e interage com a população de rua de uma maneira a se afetar por ela. O consultório na rua, você sabe que a preposição em, ela não é transitiva, ela blinda. Como nas igrejas evangélicas, fala assim, primeira igreja batista em Lavras. Já reparou? Não sei se tem, mas eu estou dando um exemplo. Deve ter.
Primeira igreja presbiteriana em Varginha. Lá tem, em frente ao meu consultório tem uma EN, bem na minha cara. O EN quer dizer assim, ela é igual se for em Seul, na Coreia, entendeu? Se for em Pequim, se for na Índia, em Nova York, ela é presbiteriana. Isso guarda uma pureza. Esse EN tem uma intenção. Ela é em Lavras, mas não é de Lavras. Se ela for de Lavras, não é afetada pela cidade de Lavras. Mas como assim? A igreja de Lavras é diferente da igreja de Varginha? Não pode, ela é presbiteriana, ela guarda a sua pureza em qualquer lugar. Quando mudaram a preposição do consultório de rua para o consultório na rua, ele mudou de cara. Ele passou a ser uma van, uma Kombi, que se desloca pela cidade, com profissionais de branco, muitas vezes, pode ser de azul, não sei de que cor, mas com um jaleco, e que cada um tem uma especialidade, tem um médico, tem um enfermeiro, tem inclusive um número menor, né, definido de profissionais que vão prestar assistência na rua. Então ele se desloca como um consultório, que sai do seu lugar físico e vai, mas é um consultório. Está entendendo? Guarda uma igreja presbiteriana a pureza de um consultório. Olha, isso inclusive mudou da atenção psicossocial para a atenção básica, sabe disso? Porque o consultório de rua é um dispositivo de atenção psicossocial. O consultório na rua é um dispositivo de atenção básica, mais sanitarista, né? A atenção psicossocial não é sanitarista, ela é trans, né? Transsexual. Transsexual. Então, é mesmo, transexual também é coisa. A gente tem que ser trans. Então, a gente tem que ter iniciativas assim, sabe? De rua e não na rua. Que a psicanálise de rua, até chama na rua de mudar aquele na, porque é no sentido de ser afetado pelo ambiente onde ela está e fazer, não ficar na pureza. As linhas de trabalho vão ser rigorosas, psicanaliticamente. A gente vai continuar sendo analista, vai tentar sustentar o desejo, né? Vai tentar ouvir o sujeito, dar a palavra a ele. Quer dizer, já pensou? Se a gente, porque está na rua, começa a fazer caridade, ser samaritano, ser humanista, a gente furou o projeto de saída. Se trata de poder olhar para um cara que está na rua, um mendigo de rua, por exemplo, já pensou? Se você puder fazer ele dizer algo de sujeito, que não seja só pedir a esmola ou contar uma tragédia, mas se ele puder tomar a palavra, imagina um mendigo que toma a palavra e começa a dizer alguma coisa onde o sujeito do mendigo pode aparecer. Isso não é potente? Ele muda de posição lá social, muda. Porque ele começa a falar em nome próprio, como protagonista da vida dele. A gente teve essa experiência, vou concluir. Lá no Rio, por exemplo, num trabalho feito na Zona Oeste com os meninos do crack, né? Os usuários de crack, uma cracolândia em Padre Miguel. Já ouviram falar em Padre Miguel? Padre Miguel é um bairro muito violento. Inclusive tinha a Vila Vintém. Vocês já ouviram falar o Celcinho da Vila Vintém, né? Que era um líder do tráfico. Aliás, os líderes do tráfico são benéficos para as comunidades. As milícias é que são maléficas, não é isso? E eu vou fazer um parênteses, eu estava agora não, quando eu cheguei de madrugada em Lavras, eu liguei a televisão, tinha dormido muito longe, estava sem sono. E aí o que eu vejo? Uma notícia da Globo, às 5h30 da manhã, dizendo assim: ontem a linha amarela no Rio de Janeiro passou por mais um tiroteio, e vocês sabem que isso é diário, e que eu moro no Rio, sei que não é uma realidade do Rio, mas eu não vejo a Rede Globo, né? Há muitos anos. Mas eu estava em Lavras, às 5h30 da manhã de hoje, a televisão do quarto, que era a Rede Globo, eu vi um pouquinho para... fiquei impressionado como é que vocês que recebem esse bombardeio fora do Rio de Janeiro devem ter ideia da minha cidade. Porque o tempo que eu ouvi, 3 minutos eu desliguei a televisão, eu resolvi dormir sem... Porque os 3 minutos era um bombardeio, não do tiroteio da linha amarela, mas da mulher locutora para mim, na televisão, sentiu um tiro, entendeu? Chegando em mim. O bombardeio de informação, o Rio de Janeiro, a Rede Globo é inimiga do Rio de Janeiro, deve ser, porque ela pinta o quadro assim, como é que você, eu já ouvi em Varginha, como é que você tem filho no Rio? Como é que você consegue criar filho? Eu tenho filhas de 13 anos, tenho filhos adultos também, mas que são gêmeas de 13 anos e vão e voltam, vão à escola, dá a pé sozinho, e acham assim que é uma praça de guerra. Isso para dizer que tem uma coisa política, é claro que tem a violência lá, aliás, gerada pela polícia, né? No Jacarezinho, está tudo tranquilo, os traficantes lá com os seus fuzis na rua, normal, eu dando bom dia a eles. Se entrar a polícia, acabou, não tem como ir, eu vou levar um tiro, né? Porque a polícia é que produz a violência na favela, é a polícia que produz a violência, não é o traficante. Eu estava contando para concluir o caso do menino da Vila Vintém, né? Que é o Celcinho, é o líder, se agora ele já morreu, já foi, mas eu acho que sim. Naquele momento,
tinha um menino psicótico no nosso CAPC que dizia, no delírio dele, tinha 17 anos, que ele ia matar o Celcinho, que ele ia acabar com as drogas do mundo, porque ele ia fazer a paz voltar ao mundo e aos corações humanos. Então ele tinha essa missão. Então o primeiro passo era matar o Celcinho. É claro que isso era da comunidade, chegou ao Celcinho. Então ele estava jurado de morte, né? Como é que diz que vai matar o Celcinho? Nós vimos que ele teve que vir rápido e chamamos o Celcinho. É claro que ele não veio, que é muito importante para falar com a gente. Veio um preposto dele, né? Um representante dele, para nos conversar com a gente. Ele explicou a ele: olha só, não vai matar. Você vai dizer a um traficante, não vai matar? Você pode dizer, a gente tem um poder que Foucault estudou como poder, que não é um poder hierárquico, né? Esse hierarquicamente tem ordem. Eu mando no Celcinho da Vila Vintém. Eu levo um tiro imediatamente. Mas se você usar um outro poder, que é horizontal, que o Foucault explica muito bem, que o poder se exerce em todas as direções, você tem o poder de pactuação, você pactua com ele que ele não vai matar aquele. Foi muito interessante explicar ao rapaz lá que veio o que é a psicose. Ele está dizendo que vai matar o Celcinho, não é porque você não pensa, ele está delirando. Sabe o que é um delírio? Um delírio é isso assim, falando em termos que ele entendesse. Então, o Celcinho na cabeça desse menino não é o Celcinho seu chefe, entendeu? É outra coisa que ele está chamando de Celcinho, ele está num delírio assim, falamos até em Jesus Cristo, que também era delirante e tal, porque isso eles entendem. Então, aí o cara ficou muito impressionado, disse: olha, foi muito importante, você falou pra gente assim, isso foi muito bom você explicar, a gente já de fato estava tomando a parada de outro jeito, sei lá o que ele falou, e o garoto pôde ficar na comunidade sem ter que ser retirado para um abrigo, para um lugar protetivo, e não foi morto. Não é? Agora vai conversar isso com o miliciano. Primeiro que o miliciano não conversa, porque não tem linguagem, entende? Ele não tem essa função, ele late, ele rosna, ele não fala, o traficante fala, usa a linguagem, entendeu? Está no campo da linguagem. O miliciano não está no campo da linguagem, é outro tipo de ser, então você não pode conversar. Então, não falei, esse trabalho na Vila Vintém, da Padre Miguel, foi muito interessante, porque os meninos começaram a ir lá, sabe, nas nossas reuniões e falar assim: engraçado, nunca ninguém me perguntou da minha vida, nem me fez que me deixou falar. As pessoas só chegam para mim para me tirar da droga, só falam comigo de droga. E para eu sair da droga, ninguém perguntou como é que eu entrei na droga. O menino falou isso. Aí contou como é que ele entrou na droga, a partir de um crime que ele foi levado a cometer. Então o cara poder dizer uma coisa que ele nunca disse, porque nunca ninguém dialogou com ele, que ele entrou na droga porque ele teve que matar um amigo de infância, porque era por causa do tráfico, sim, mas não era o uso de droga, né? Isso então levou ele a ficar tão perturbado de ter participado do assassinato do amigo de infância, que ele começou a usar e entrar de cabeça lá na cocaína, no crack, né? No crack, que ele pôde. Você sabe que em 3 semanas vários deles pararam de usar crack? Nem nós somos milagrosos e nem estamos falando que tiramos alguém do vício. Não havia um vício de dependência química, como dizem por aí, que usa essa expressão dependência química, né? O que havia uma multidependência de várias coisas, entende? Eles estavam numa situação de multidependência e afetados por fatores que você nem toca quando tem uma política de guerra às drogas. O nome da política meio essa, né? Crack é possível vencer, guerra às drogas, e faz guerra às drogas, você afirma a guerra às drogas, né? Porque você só está afirmando um significante guerra, drogas, quando fala guerra às drogas. Se parar de guerrear com as drogas, quem sabe você começa a afirmar escuta do sujeito, em vez de guerra à droga, entende? Um sujeito que usa droga, ou às vezes nem usa tanto, mas está envolvido nas drogas. Os adolescentes das periferias das grandes cidades, como o Rio, aqui certamente tem a sua periferia, seu uso de drogas, não estão, e quem vai dizer que são doentes mentais, ou toxicômanos, ou dependentes químicos? Eles são pessoas de um perfil social absolutamente desgraçado. Se você não trata do caráter desgraçado do cara, né? Do cara desgraçado, você não, qual é que política inteligente pode querer enfrentar isso, tratando de um ponto falso, o uso de droga? Temos que